Essa foto, gente, esta foto vai entrar para a história do Brasil. No futuro, vocês verão os livros de história lá com aquela pintura do desembarque de Pedro Álvares Cabral, várias outras imagens lá do Independência, o quadro do Pedro Américo. Você vai ter as imagens clássicas. Quando a gente chegar nesse período que a gente está vivendo, nesse período ditatorial, essa foto vai estar nos livros de história, mostrando um período onde a República Brasileira foi embora pro saco, morreu completamente, acabou, era tudo coisa feita de fachada. E ao lado você vai ter ali a definição da democracia, que eu já fiz aqui algumas vezes, mostrando que a democracia é como se fosse um motor de um carro, com a tripartição dos poderes, né? Onde você tem cada cilindro do motor como se fosse um poder da República. Você tem o executivo, um cilindro mexendo, você tem lá o legislativo, outro cilindro do motor, e o judiciário. Só que quando você olha para o motor, aqueles cilindros nunca estão mexendo junto. Eles estão sempre em contraponto, porque o executivo ele tem que colocar em prática as leis que são definidas no legislativo, né? E o orçamento tal, vai fazendo a gestão da coisa pública. O legislativo vai criando novas leis, vai dando novo direcionamento, prestando atenção na sociedade, vê o que está certo, o que está errado, vai corrigindo, fiscaliza o executivo, fiscaliza o judiciário e por aí vai. Opa, tem uma hora que o cilindro do legislativo está mais alto. Aí tem uma hora que o cilindro do executivo vai lá em cima, quando ele está executando aquilo que é determinado, que está na lei, que está na Constituição, que está lá, ele está lá como órgão executor, sentando a mamona. E o judiciário está lá embaixo. O legislativo está aí pelo meio do caminho. Aí o motor continua mexendo. Chega uma hora que o judiciário está lá em cima. Porque ele está executando a Constituição, a lei, prendendo o cara do legislativo que fez a coisa errada, avisando ali que saiu o resultado de um processo X ali para o executivo e que agora tem um precatório para pagar, esse tipo de coisa, sobrepõe o judiciário. E esse movimento dos poderes, nessa pressão que existe saudável e natural entre os poderes, o atrito é natural entre os poderes, natural. Porque esse movimento gera calor, esse movimento gera dos pistões, o contato com o virabrequim, que é uma barra que tem embaixo do motor do carro, que vai fazer o motor girar. Então, esse movimento dos pistões que faz o carro andar. O país caminha quando há atrito entre os poderes. Quando os poderes se juntam e fazem uma foto dessa, significa que todos os cilindros desse motor chamado República estão alinhados. Significa que o motor do carro está parado. A nação parou de andar. Porque os cilindros trabalham para o carro andar e para o povo que é aquele motorista que está sentado lá no carro. Quando os cilindros tomam conta desse motor, a vontade deles impera e eles querem todos trabalhar juntos e alinhados em harmonia. E não é aquela harmonia dos movimentos, é uma harmonia na paralisia. Quando isso acontece, esse carro que é o país para de andar, o motorista também, que é o povo, para. O carro perde a sua função. O carro perde o seu sentido. Qual é o sentido de um carro enguiçado na beira de uma estrada? Nenhum, serve para nada. Só serve para você dormir. E é o que o brasileiro tem feito. O Brasil é um país que está servindo para o brasileiro dormir e acordar dentro do país. Tá? Porque ele está sozinho em todas as batalhas. E essa galera se junta para o quê? Porque não se engane, isso aqui que a gente está vendo é uma oligarquia
de 140 anos. Tem famílias aqui, ó, nessa mesa sentada aí, que estão no poder aí há mais de um século. Descendentes aí de oligarquias. Todos que estão sentados aqui são milionários. Não tem ninguém pobre sentado aqui. E o que eles estão decidindo aí nessa reunião? O Dino vai lá, suspende a emenda, que é dinheiro na mão dos políticos, dinheiro de fundo, dinheiro... Na mão do político tem fundo partidário, fundo eleitoral e agora as emendas, né? Nunca tiveram tanto dinheiro. Em ano eleitoral. Aí tá nesse tabuleiro jogado aí a decisão do Dino de segurar tudo, né? Tá até lá aquela charge lá do Hitler com o Xandaré, que rodou no final de semana, mostrei para vocês aí. Isso está posto na mesa, engessou a parada toda, sai as denúncias da Folha, parece Jobim, pau comendo, entre eles, atrito, não um atrito do motor funcionando, não. Alguém levantou a tampa do motor e começou a testar lá os elementos do motor para, temos que fazer reposição aqui de algumas peças, o negócio não está funcionando. A galera resolve se juntar nessa foto que você está vendo aí, uma reunião política provocada pelo Barroso, presidente do Supremo, que disse que o Supremo não participa de movimentações políticas. O Supremo não faz política. Aí ele faz uma convocação com todos os políticos. Convoca, né, porque ele fala, o judiciário é inerte, ele tem que ser provocado. Aí o que ele faz? Convoca uma reunião com todo mundo. Faz o inverso da definição do próprio judiciário, que tem que ser provocado pelo Ministério Público. Aí ele teve todo o cuidado de chamar para essa reunião quem? O Ministério Público. Estava lá sentado. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário. Está ali o Pacheco e está ali o Lira. Então você vê todo esse esforço político que está todo mundo fazendo para tentar resolver os problemas do Brasil, acabar com as ilegalidades e tal. Todo esse esforço, quando ele termina, ele vai parar na mão do Lira ou do Pacheco, se vier da política. Se ele vier do Judiciário, vai parar no Supremo. Executivo não serve pra porra nenhuma, não serve pra nada. Tá ali para fazer a máquina funcionar junto com essa turma toda. Tá? Que é um executivo permitido. Vocês perceberam? O nosso executivo é um executivo permitido pelo Judiciário, pelo Legislativo. Bastante restrições. Qualquer momento eles vão lá e cortam as asinhas do Executivo. Então, a galera se reúne todo mundo nessa mesa aí, nessa salinha. E não tem nenhum tema que seja para os brasileiros. Nunca eles se reuniram, a reunião inédita. Nunca se reuniram para nada que fosse do interesse dos brasileiros. Esta é uma reunião ilegal, inimaginável dentro de uma república. Em outros países, um acordo. O que a gente está vendo aqui foi um acordo. Olha, vamos fazer A, que aí eu desfaço o que foi feito em B. E o C protege a gente aí. Saiu ontem o Salomão dizendo que não viu nenhum problema naqueles juízes lá que confessaram no áudio que estavam fazendo uma formação de quadrilha e produzindo provas ilegais para prender inocente. Ele falou, não vi nenhum problema. Porque aquele Salomão é um funcionário dessa galera aí. Aí a galera vai numa tremenda crise
numa ditadura judicial, a cúpula do judiciário toda tomada, o que o Partido Novo fez? Entrou com um recurso na justiça. Olha o que o príncipe falou. Vocês estão de brincadeira, cara. Você acha que você vai consertar isso usando isso? Essa turma? Que você vai conseguir atingir o Supremo através do Senado, através da Câmara? Olha o presidente ali, ó, do Senado ali, que já decidiu que o substituto dele é o Alcolumbre. Já decidiu. O que isso tem a ver com democracia? Dos senadores se reunirem para escolher o próximo candidato. Você vê o caso de São Paulo, da prefeitura de São Paulo aí, que a gente está vendo esse negócio do Marçal junto com o Nunes. Olha de fora o sistema político brasileiro escolheu os candidatos. É teoria dos jogos. Botou o Boulos, botou o Nunes. Aí vem as anomalias do sistema, tipo Matrix, né? O gato preto lá, as anomalias do sistema, que apareceu aquela moça lá do Novo, candidata lá. Cada dia que eu vejo mais, eu acho a mulher excepcional, tinha que ter mais espaço. Não conheço a fundo para botar a mão no fogo, mas a que eu vi até agora é a melhor candidata. Aí apareceu esse elemento aí, a variante que é o Marçal, por iniciativa dele. Já estão querendo caçar a candidatura dele, que é o sistema se movimentando. A República inteira é um teatro. E tá chegando o grande momento da peça. Sabe quando a criança na escola tá fazendo ensaio para fazer uma peça, no dia que os pais vão lá assistir o teatrinho? É as eleições. São as eleições, que é o momento daquele grande teatrinho. Aí tá chegando o momento do grande teatrinho, que eles pegam o dinheiro dos pais, né, para fazer aquela grande peça lá. É obrigatório, os pais têm que dar o dinheiro obrigatório. Aí você vai lá assistir aquela palhaçada. Eles chamam de eleições. Para mim é um grande campeonato de mentira dentro de um teatro. Essa é a peça eleitoral. O Silvinei está sendo processado, né, por atrapalhar os eleitores lulistas de votar no dia da eleição. Eu não sei se vocês perceberam, o dia que saiu essa notícia, eu levei umas 3 horas para botar o queixo no lugar. Porque eu falei assim, meu Deus, o judiciário brasileiro está tão perdido que ele já entrou para a área da mediunidade, já virou mãe de Ná. Porque como que eles sabiam que aquela pessoa que parou numa blitz de determinado ônibus, num posto da polícia rodoviária, numa estrada do Nordeste lá, como que o judiciário sabe que aquele cara iria votar no Lula? E como que ele sabe que aquele cara votou no Lula? Para você processar o cara da Polícia Rodoviária Federal dizendo que ele estava impedindo eleitores do Lula de votar. E o que a gente viu foi um monte de dinheiro sendo preso, junto com os ônibus, que era tudo voto comprado. Ou seja, na próprio argumento do Judiciário e do Ministério Público, é uma confissão de compra de voto. Porque aquela grana toda que estava presa dentro do ônibus também, que foi presa junto com o motorista, tal, quando eles pararam e apreenderam o dinheiro, é a famosa compra de voto. O cara vai lá, bota no ônibus, leva para votar, o cara vota, quando volta o cara ganha o dinheirinho dele, volta para casa. Realmente, se você diz que ele segurou os eleitores que iam votar no Lula, é porque você está confessando que tinha um esquema de compra de voto que ele interrompeu. Aí, como o Ministério Público e o Judiciário é tão sem vergonha, eles confessam, não, era compra de voto mesmo. E eu vou te punir porque você impediu a execução da compra de voto.
Então, aí eu falo, por isso que cada vez menos eu comento política aqui. A gente tem que ir para a cultura, para entender o que está acontecendo em volta, ver o que, que a gente tem de virtuoso na nossa história, no nosso país, o que, que tem de virtuoso aí, que a gente possa se inspirar, tal. Porque a luta aqui agora é outro nível. A luta sempre foi espiritual, tá? A minha relação com a classe política, funcionário público, judiciária é toda de profundo desprezo, vocês me acompanham aqui, sabem. Esse dia eu estava reclamando tô com 3 restituições de imposto de renda preso, não parei para ver até hoje, vai fazer 2 meses. Me dá asco a relação. Entra aqui no site, preenche, manda coisa. É orgânico. É orgânico. Me dá asco. Me dá profundo asco. Por isso que a gente conversa todo dia aqui de cultura. Vai falando de coisa que nos eleva. Porque isso tudo que eu contei para vocês, estou falando desse ambiente, vocês percebem que isso tudo puxa a gente para baixo. Igual Roberto Jefferson. Lembra quando ele falou do Dirceu? Zé Dirceu, saia daí de onde você está. Zé Dirceu, você provoca em mim meus instintos mais primitivos. É o que isso desperta no brasileiro. O que a gente tem de mais primitivo. Você se pega lá no canto da cozinha, mexendo numa panela, pensando em coisas. É ou não é? Isso puxa a gente para baixo. Isso. Ó, é outra teoria que o palhaço tem. Você pega aí. Ó, já falei aqui. É um outro ponto de vista, antes da gente terminar. Só para vocês pensarem nesse outro ponto de vista, que é o seguinte. No livro de Jó, logo no comecinho, você pode abrir a Bíblia de vocês quando acabar a live, assim, pô, vou lá aquele negócio que o palhaço falou, vou lá no comecinho do livro de Jó, lá no comecinho. Tá tendo uma reunião no céu, tá tendo um petit comitê lá, Deus com os anjos ali, tá. Ô, quanto tempo você? De repente passa no fundo do salão, assim, por trás, Satanás, o diabo. Aí Papai do Céu tá lá, ele... Ô, que tu tá fazendo aqui, mano? Qual a tua? De onde vem? Onde você vai? Que porra é essa? O que tu quer? Ah, eu estive andando pelo mundo aí e tal, te dando umas voltas. Aí Papai do Céu tá lá. Aham, e daí? Não, vai ver no mundo, daí o planeta, como é que estão as coisas, a humanidade. Vai. Aí o Papai do Céu fala assim: viste o meu servo Jó? Que cara bom, hein? Você viu a fé dele? Jó, Jó sensacional, Jó. Gosto muito daquele rapaz. Aí o capeta de lá fala assim: pois é, né? Cara rico, nunca passou uma dificuldade, nunca foi testado. Aí é moleza, né? Aí o Papai do Céu fala pro capeta assim: vamos fazer o seguinte, eu te autorizo a perturbar a vida do Jó, mas você não pode encostar nele, nem na família dele. Ó, mas eu te autorizo a tirar as coisas que ele tem. Vou te mostrar que a fé dele é sensacional. Aí o capeta, já que você tá insistindo, vou lá, né? Vou lá. Aí você vai ver no resto do livro que o Jó come o pão que o diabo amassou e mantém a sua fé inabalada. Às vezes eu me pego pensando assim, será que teve uma conversa dessa com o Papai do Céu? O diabo chegou lá, tava passando de bobeira lá por cima e tal. Aí o Papai do Céu chegou lá, o que tá fazendo aqui, meu irmão? O que você tá fazendo aqui? Não, eu estive lá embaixo, dei uma volta ali pelo Brasil, um lugarzinho legal, né? Tá Bossa Nova, tem um Chorinho, país lá tranquilo,
Não, acho que foi até antes disso. Ele deve ter falado assim, não, fui lá, né? Eles terminaram com a escravidão, né? Interessante. Aí o Papai do Céu, aham, tá vendo? Brasileiro lá embaixo. Grande povo, né? Você viu o que o Pedro II falou? Grande povo. Acabaram com a escravidão, o país está crescendo, está melhorando. Nunca tiveram inflação. Estão resolvendo vários problemas devagarinho, mas estão resolvendo, negócio firme. Aquele país ali vai longe. Aí o diabo deve ter falado para Deus assim, mas aí é mole, né? Você foi botar lá Pedro II, cara. Você foi botar lá os Bragança. Você misturou todo mundo, tá? Ficou, os africanos tá amigo do índio, que tá amigo do banco, aí é molezinha, né, cara? A sociedade tá lá, você viu? Eles brigaram com os holandeses, se juntaram, botaram, deram um pé na bunda dos caras. Lá tá. Aí é mole, né? Já viu como é que aquele lugar é bonito? Já viu a comida que eles fazem? Papai do céu, você não faz ideia da comida que eles fazem lá no Brasil. É sensacional. As musiquinhas que eles tocam, já viu aquelas praias? Povo simpático. Aí é mole. Aí Papai do Céu pode falar assim, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu deixo você implantar ali uma república. Eu deixo você implantar uma república. Vamos testar o povo brasileiro. Vamos testar. Eu vou te mostrar que é um grande povo. Vou deixar até você meter o PT lá, aquela merda do PT. Você vai ver o que é. Acho que nem o capeta sabia o que era o PT. O capeta, que é isso que ele tá falando de PT? Sei lá, mas vamos ver. Se ele falou, vai acontecer. Vamos lá. Aí, será que nós estamos passando por um teste? Papai do céu aí, falando, vamos testar, vamos ver se esse povo é valoroso. Vamos ver como é que ele reage, se ele vai ser apático, igual o alemão foi com os nazistas. Vamos ver se ele vai ser um povo apático. E já pararam para pensar que a gente pode estar no meio de um teste que pode definir o destino das nossas almas? Que é outro assunto que eu já comentei aqui. Se você acredita que a sua alma é imortal, a pergunta que eu volto para você é: em que momento você acha que ela se torna imortal? Quando você morre? Morri. Aí de repente a alma se torna imortal. Aí vai que dá um defeito nesse negócio. Morri, a alma não se torna imortal. Você, Papai do céu, ajuda aqui. Me ajuda que eu tô morrendo. Minha alma não tá se tornando imortal. Pelo amor de Deus. Em que momento você acha que a tua alma se torna imortal? Se você acredita que a sua alma é imortal, ela é imortal agora. Nesse momento que você está aqui assistindo aí a live do Palhaço, ela já é imortal agora. Você já carrega dentro de si uma imortalidade. Você já carrega dentro de você o início da sua imortalidade. A sua vida atual é o início de toda a sua imortalidade. Ou seja, esse pequenino trecho de vida que a gente passa aqui nesse plano vai acompanhar a gente para toda a eternidade. Daqui a 1 bilhão de anos, você vai estar lá lembrando que, naqueles filipinha de tempo lá atrás, fiapozinho, que eu poderia ter ajudado um irmão, poderia ter ajudado um amigo, poderia não ter feito isso, não ter feito aquilo. Você carrega para a eternidade os atos que você comete agora. Então, se tu acredita na eternidade da sua alma, na imortalidade da sua alma, você tem que prestar muita atenção nas coisas que você faz nesse pedacinho de vida que é o início da sua imortalidade. Você vai morrer, sua alma vai continuar, tá? Ou seja,
se nós estamos sendo testados, o que o Papai do Céu espera da gente, cara, volta lá atrás no que eu falei do príncipe. O que o Papai espera da gente são os valores, aquilo que nos torna amigos, tá? Aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente rejeita define o destino da nossa alma. Então, já que a gente está passando, e eu creio que nós estamos passando por esse período de. É uma provação do povo brasileiro, tá? Então, diante da provação, Papai do Céu não quer atos heróicos, não. Se é uma aprovação do povo brasileiro como um todo, eu te juro, ele espera de cada um o que Jó fez. Jó não tentou resolver os problemas do reino. Ele foi trabalhar no entorno dele. Primeiro você começa com você, seu interior, sua alma, seu coração, e você, quando conserta isso, você começa a transbordar. Já perceberam isso? Que quando você está de bem com a vida, quando você você para de olhar para si e você começa a transbordar. Você vai saindo de você e você começa a olhar quem está em volta. Por isso que é importante você começar por você, se fortalecendo. Sua saúde, sua alma, seus valores, sabe? Você vai se preenchendo com aquilo que é bom e daqui a pouco você transborda e você começa a atingir todo mundo que está à sua volta. Se a gente vive nesse mundo de mesquinharia, a gente nunca tem tempo para nada. Nunca tem tempo para ninguém. Está sempre tentando resolver alguma coisa, tentando entender alguma coisa, e você fica ali moendo o seu dia a dia, moendo essas oportunidades todas que aparecem. Você se perde em temas, em coisas minúsculas, que é a grande obra do diabo, você se perder daquele caminho. Então, esta reunião ontem foi uma grande prova de que realmente a gente está sendo testado, porque é na cara de todo mundo, né? E pode ter gente hoje imaginando coisas horrorosas que podem condenar a alma delas. Mas o que o Papai do Céu está esperando não é nada disso. Porque se você seguir nesse caminho, você falhou. Se o Brasil desabar, mas tu chegar lá no céu com uma obra completa, né, cuidou de todo mundo à sua volta, foi uma boa pessoa, você não tem capacidade, energia, força, influência para mudar um país. Isso não acontece assim, né? Então, o Papai do Céu jamais vai esperar da gente algo que nós somos incapazes de fazer. E se ele quiser que você mude o país, você pode ser um tremendo incapaz. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar os meios. Não se preocupe. Coisas vão acontecer. Daqui a pouco você vai ver que você está numa trajetória completamente diferente do que você imaginou, porque tem alguém guiando o seu caminho. Você vai só seguindo em frente, fazendo a coisa certa. Então, os meios, recursos que o Papai do Céu bota nas nossas mãos não são no sentido de mudar o Brasil. Já perceberam isso? São todos recursos limitados, todos recursos finitos, que só nos permitem fazer coisas pequenas ao nosso entorno. É porque é isso que ele quer da gente. Mas o conjunto das nossas ações muda o Brasil. Beleza? Então, se bate-papo inicial, aí é no sentido de que foi até oportuno. Aí, obrigado aí o pessoal da reunião. Eu acho que nessa foto aqui não tem ninguém com a sua alma salva. Vai todo mundo pro inferno.
Vai todo mundo aqui, não tem a menor dúvida. Do jeito que eles estão trabalhando. Inclusive, coisas incompreensíveis, né? Diante de tantas ilegalidades, coisas incompreensíveis. Para mim, completamente incompreensível. Mas deixo Papai do Céu no seu trabalho, na sua obra, ele que sabe, sabe? Ele que sabe. E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, não somos todos palhaços? O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí, não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista a caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você. Considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para que a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.